Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido e bom Pai Celestial, novamente nos apresentamos ante o Teu altar de graça, em um dia tão especial, um dia onde Tu novamente ressuscitou e se colocou com vida diante de cada um dos Teus filhos, de cada um daqueles que Te seguiram naquele momento, e isto é válido para nós até os dias de hoje. Reconhecemos a sua morte, reconhecemos a sua ressurreição e cremos nessa morte e ressurreição. E cremos, Pai, que Tu vives, e cremos que Tu, no Teu plano de salvação, nos dará a possibilidade de também vivermos a eternidade contigo. E assim ajuda-nos a nos preparar para este grandioso dia, o dia do cumprimento da promessa, o dia que Tu retornas para poder buscar os Teus, para poder buscar aqueles que estão preparados, para que possa levar então até ao Pai Celestial e ali vivemos então com Deus a comunhão eterna. Ajuda-nos, Pai, a estarmos preparados, a estarmos prontos. São muitas lutas que temos que travar para podermos chegar até ali. Ajuda-nos a vencer estas lutas. Olha, Pai amado, para cada um dos Teus filhos. Olha por aqueles que têm sentado à beira do caminho e têm desistido. Ajude-os, toque nos seus corações de uma maneira que eles possam sentir que os amamos e oramos por eles, para que estes possam também retornar ao caminho que Tu tens instituído. Ajuda-nos, Pai, a ser um testemunho vivo da Tua obra para todos aqueles que nos cercam, para que também possam ser preparados para o grandioso dia. Pai amado, olhe para aqueles Teus filhos que estão enfermos, desconsolados, entristecidos. Olhe por aqueles que estão internados, que passaram por cirurgias, que estão em recuperação. Ajude-os, Pai, a superar tudo isto. Ajude, Senhor, a todos aqueles também que têm uma situação crônica de saúde, que possam também ter a paciência, coloque a paz em seus corações, abençoe os profissionais que atendem a cada um dos Teus filhos. Olha, Pai querido, por aqueles que estão desempregados, para que possam também ter um trabalho e ter o seu pão de cada dia. Abençoe as nossas crianças e os nossos jovens. Abençoe os nossos irmãos que têm a idade avançada e muitos desses não podem mais se achegar diante do Teu altar, mas que eles possam sentir que também oramos por eles e que amamos eles de coração e que eles possam sentir a força da oração e que possam se sentir protegidos. Guarda-nos nesta hora, Senhor. Dá-nos uma hora de paz, de alegria, de benção. Dá-nos a Tua palavra para que possamos ser preparados e assim também aqueles que estão na eternidade, que estão no além, na outra margem. Intercedemos por eles, Pai. Olhe por estes para que estes também possam ser ajudados e ter o crescimento necessário e adequado. Tudo colocamos nas Tuas mãos. Conceda-nos a comunhão com o Teu altar de graça, com o nosso apóstolo de distrito e com o nosso apóstolo maior. Dá-nos mais do que sabemos orar e pedir. Conceda-nos tudo por graça e pela Tua santa vontade, e isto Te rogamos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amados irmãos e irmãs, para este domingo de Páscoa, temos uma palavra que está escrita em João, no capítulo 14, versículos 18 e 19, e que diz assim: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Amados, antes do hino, nós temos, como é um domingo festivo, domingo de Páscoa, nós temos uma leitura bíblica para ser realizada e pedimos ao pastor Edson que a faça para nós, por favor. Leitura bíblica de Páscoa. Nós a encontramos em Lucas, capítulo 24, versículo 1 a 12, e diz: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes,
E, estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, e lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e, ao terceiro dia, ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Muito obrigado, pastor. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos diante do altar do Senhor novamente. Ainda o Senhor não completou a sua obra e nos tem chamado mais uma vez para que nós possamos ouvi-lo, para que nós possamos, com os seus ensinamentos, nós possamos então ser edificados para o dia do Senhor. E hoje é um dia muito especial. E nós não queremos lembrar deste dia tão especial como ele é, tão somente no dia de hoje. Estamos vivendo a Semana Santa e nós não queremos lembrar da Semana Santa somente na Semana Santa. Isto é algo que nós precisamos levar dentro dos nossos corações, entender os feitos de Jesus, o sacrifício do qual Jesus passou por nós. E também não queremos falar de sacrifício tão somente nesta semana, nestes últimos acontecimentos, que é o que está mais agregado ao coração, à mente das pessoas. O que ele morreu na cruz, que ele foi preso, que ele foi julgado e acabou que crucificado por conta, sabemos, dos nossos pecados. O Senhor, ele passou muitas dificuldades para poder colocar o Evangelho da forma com que Deus tinha indicado para ele. E quando falamos em dificuldades, não é a dificuldade da qual nós temos. Jesus foi tentado em vários momentos, e um dos momentos que Jesus ele estava na sinagoga, ele leu um texto ali na sinagoga, e depois então ele dizia na sinagoga que ele tinha, aquele momento, aquele dia, tinha sido cumprido, estava cumprido aquelas palavras, e ele estava falando dele próprio. E o que aconteceu ali? Tomaram Jesus nos braços e levaram ele para o monte para matar, porque ele se colocou como filho de Deus. Então, o percurso de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, ele não foi um caminho fácil. No entanto, ele não desistiu. Não desistiu porque havia um propósito, e o propósito era de Deus, o propósito era o envio de Deus. Deus enviou o seu Filho dentre os homens, e ele veio como homem, se colocou como homem, sofreu como tal. Mas chegamos, como conhecemos e como estamos vivendo hoje, não estamos comemorando, nós não estamos festejando a Páscoa, nós estamos celebrando a Páscoa da ressurreição. E o Senhor, nessa ressurreição,
ele se torna vivo, ele continua vivo. Então, nós temos, dentro desse texto que nós lemos, nós observamos o que ele está falando aqui. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ou seja, como é que pode ser que alguém morrendo volta? E ele deixou claro que voltaria. E aqui fala, ainda um pouco e o mundo não me verás mais. Mas de que mundo? Quem é esse mundo que não vai vê-lo? Esse mundo são aqueles que não creram nele. Aqueles que não aceitaram a sua mensagem de salvação. Aqueles que não creram que ele viveria, continuaria vivendo. Mas, em contrapartida, ele mesmo, uns versículos anteriores aqui, ele nos fala de que aqueles que creem nele, fica bem claro que aqueles que creem nele, ele voltará a se mostrar, a aparecer para eles. Na leitura bíblica que o pastor Edson fez para nós observamos que ele apareceu para Maria Madalena, quando ela foi ao sepulcro, e não encontrou o corpo ali. Ele apareceu para Pedro, e logo em seguida ele apareceu para 500 outros. E depois, então, na sua ressurreição, ele também apareceu ali. E aonde também, nesse dia, onde ele derramou o Espírito Santo, para aqueles que estavam, então, ali, já estamos em Pentecostes. Amados, Cristo nos deu a promessa de vir e buscar-nos para poder dar-nos a salvação. Então, quando ele é crucificado, aqueles que crucificaram ele, ou o povo que desdenhou dele, que deixou que ele pudesse ser crucificado, eles entenderam que aquilo, principalmente aqueles que eram mais céticos, entenderam que aquilo era uma vitória deles. Eles venceram. Então, o pregador principal dos cristãos está morto, então tudo aqui cessa. Eles não tinham noção de que aquilo ali era só o início de tudo. Então, eles não podiam crer depois, tanto é que os discípulos foram perseguidos. Eles não poderiam crer que a pregação continuaria, o evangelho continuaria sendo testemunhado, o evangelho continuaria sendo levado. E essas pessoas começaram a dizer, bom, se ele era o Filho de Deus, como ele dizia, então por que ele não teve uma ação para poder se salvar? Mas não era esse o objetivo de Deus. O objetivo era o sacrifício, era ele ser sacrificado. E muitos podiam dizer, ele tinha uma pregação, uma doutrina de utopia, de fantasia, de ilusão. E nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que essa pregação que ele tinha era uma pregação de realidade. Ele veio amando de Deus, ele foi enviado por Deus para poder trazer a realidade, para poder instaurar o plano de salvação de Deus. Deus vem tentando restaurar o homem, o ser humano, desde que caiu no pecado. E não acabou que não acontecendo isto, desde o princípio. Então, Deus chega num ponto de enviar o seu Filho para poder fazer esta pregação, para poder trazer o plano de salvação, e mesmo assim, muitos não ouviram ele. E também achavam que a comunhão que ele tinha com Deus era também sem nexo, porque ele foi crucificado, ele foi morto. Mas eles não entendiam nada disto. Quem entendia? Aqueles que creram, aqueles que seguiram a Jesus, aqueles que ouviram o seu testemunho, aqueles que viram os seus milagres, aqueles que estavam próximos dele. Esses creram, e esses voltaram a ver, como nós ouvimos na palavra, como nós ouvimos na leitura bíblica. Esses voltaram a ver, mas o mundo não. E se nós trazermos isso para os dias de hoje, amados, muitos ainda não encontram, não enxergam este sacrifício que Cristo fez, esta ressurreição que ele fez, esse estar vivo. Então, ele ressuscitou e vive. Já se temos um plano de salvação e temos esse plano de salvação, o plano de salvação é para que nós possamos ressuscitar também.
Na Sagrada Escritura está dito, aquele que no dia da vinda de Cristo, que estiver já na outra margem, serão ressuscitados. E aqueles que estão crendo, estão se preparando, mas ainda estão em vida, serão transfigurados. Este é o plano que Deus tem para o ser humano. Então, esta morte ela não tem força. O que nosso Senhor Jesus fez logo após a sua morte, logo o seu último suspiro na cruz? Ele desceu ao reino dos mortos para poder vencer a morte e para poder pregar o seu evangelho. Então, está mais vivo do que nunca, porque se simplesmente tivesse morrido, então ele não teria poder para poder vencer a morte, não teria poder para vencer o Satanás. E ele não tem poder. O Satanás não tem poder por sobre Jesus. Não tem poder por sobre qualquer um que não se deixe ser levado por ele e que sirva somente ao Senhor. Então essa morte, fica muito claro para nós que essa morte, a morte física ela existiu e nós sabemos disso, mas a morte divina, absolutamente não. Não naquele momento e não nos dias de hoje. Cristo vive. Cristo vive e nós queremos viver com Ele. Então nós queremos trabalhar as nossas almas para poder viver a eternidade com Ele e com Deus, com esta trindade. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta. Então, como fala o nosso texto, não vos deixarei órfãos. E está conosco todos os dias. Às vezes, talvez, podemos pensar, bem, eu tenho uma certa situação e eu tenho orado para o Senhor e ainda não recebi a resposta dessa situação. Será que, vamos pensar assim, será que o que eu estou pedindo a Deus é legítimo? Ou é algo que vai me prejudicar no meu caminhar, na minha vida de fé, no meu seguir a obra que o Senhor colocou, o meu reconhecimento dos feitos de Jesus, o meu reconhecimento daquilo que Deus faz por nós até os dias de hoje? Desde o princípio, Deus tem olhado para o homem e tem tido misericórdia para com o ser humano, para poder trazer essa salvação. Então, nós queremos que fique bem claro para nós, o poder de nosso Senhor Jesus Cristo não era limitado ao seu tempo de vida. Não era limitado ao seu tempo de vida, porque Ele é divino, e Ele sendo divino, novamente, Ele vive, Cristo vive, e nós queremos viver com Ele. O galardão que está para nos ser dado é para que nós possamos reinar com Ele, sermos príncipes e sacerdotes com Ele, para poder continuar o trabalho com Ele. Então, esta Páscoa que nós estamos vivendo hoje, amados, para nós, ela não pode ser, nós não podemos jamais pensar em minimizar esta celebração. Nós poderíamos festejar a Páscoa com a questão comercial, mas nós não queremos fazer desta forma. Nós queremos sim verdadeiramente celebrar a Páscoa, entender o que ela tem para nos oferecer, o que ela nos oferece. Este sacrifício precisa ser reconhecido e levado todos os dias da nossa vida junto conosco. Temos que levar em consideração. Na leitura bíblica, nós vemos que Jesus apresentou-se para as mulheres, apresentou-se para Pedro, repetindo. Então, para ele mostrar que ele estava vivo, para ele fazer um testemunho de que ele estava vivo. Então, nós queremos sim também levar em consideração esses feitos e olhar na nossa vida quantas são as graças que nós recebemos, quantas são as bênçãos que nós recebemos. Isto não é mais do que suficiente para nós entendermos que Cristo vive entre nós? Ele mesmo não disse, aonde há 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei? Então significa que Ele está vivo e ativo, não só vivo e ativo, ativando em nossos corações, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo o nosso caminhar na fé. E nós não queremos abrir mão disto. Nós não queremos deixar com que o Senhor
deixar no esquecimento tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Toda a tortura que Ele passou durante toda a sua vida, não só nos últimos momentos, não só na Semana Santa, mas em todos os momentos da vida. Então nós queremos estar sempre olhando para Ele de uma forma especial. Jesus vive, Cristo vive e quer nos dar a vida eterna. Esta é a mensagem que nós temos para hoje. Jesus está vivendo hoje, nós cremos nessa vida, nesse viver dele. Ele tem o seu plano de salvação, Deus tem o seu plano de salvação para nós, e esse plano de salvação se realizará. Não é uma promessa como muitos dos homens fazem uma promessa. Nós podemos fazer uma promessa hoje e poder ver que alguma coisa mudou, nós já quebramos aquela promessa, não cumprimos com aquela promessa. Deus não é desta forma. Deus promete e cumpre, desde sempre Ele fez desta forma. Prometeu a liberdade para o seu povo do Egito e fez. Prometeu que daria terras novas para o seu povo e fez. Prometeu a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação e fez. Para nós hoje Ele promete a vinda de Cristo. E Cristo mesmo se colocou nessa promessa. Então nós queremos sim deixar com que Ele possa eternizar-se dentro do nosso coração. A sua doutrina, ela não é passageira. A doutrina que Deus colocou, a doutrina de Cristo, ela é eterna, eterna para nós. Isto não é apenas um momento da vida, um momento dos acontecimentos. Ela é eterna. Ele ativa na sua igreja e levará a sua igreja à terminação. E quem é a sua igreja? Somos cada um de nós, cada uma das nossas almas, cada ponto de cada um de nós. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então nós queremos crescer, queremos reverenciar a Cristo, queremos agradecer a Cristo pelo seu sacrifício por nós, queremos reconhecer esta morte tão cruel que fez pelos nossos pecados. Ou seja, Ele morreu e nós somos o beneficiário dessa morte. Não era para Ele, a morte não era para Ele ser salvo, mas sim para nós sermos salvos. Então, amados, vivamos esta Páscoa com a profundidade espiritual que ela tem, celebrando a Páscoa. De novo, não festejando a Páscoa, porque quando falamos em festejar, falamos em festas e falamos com outro entendimento, mas celebramos, porque nós estamos celebrando a espiritualidade da Páscoa. Amém. Bem, hoje me acompanha o amado diácono Fábio, da comunidade de Santo André. Certamente em alguns momentos vocês ouviram falar dele, porque ele fica sempre ali na técnica, mas hoje ele vai vir aqui no altar para dar o suporte. Por favor, amado diácono, o hino, por favor. Bom dia, amados irmãos. Confesso que estou um pouco ansioso, fiquei também bastante feliz com o convite do apóstolo. Fazer a parte da técnica é um pouco menos complicado. No começo da prédica do apóstolo, ele diz sobre as dificuldades que Jesus Cristo encontrou no seu tempo para poder passar a palavra de Deus, para poder pregar. Agora, como dito também, imagine hoje todos os oferecimentos que nós temos no mundo atual,
quanto que não é difícil para nós. Mas, amados irmãos, nenhum poder do mundo pode nos separar de Deus contra a nossa vontade. E isso é a palavra que o apóstolo maior nos passa também hoje. É magnífica, por conta que, se entendermos a fundo, fica muito fácil de colocar em prática. Porque a única coisa que ele nos pede, que ele nos dá certeza, ele pede para que para que possamos nos manter firmes no seguir a Cristo, para que assim nunca ficaremos desamparados e seremos salvos. Essa situação, o apóstolo maior nos dá como exemplo o que está escrito em João, no capítulo 10, nos versículos 28 e 29, que diz assim: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos nós, e ninguém pode arrebatá-los das mãos de meu Pai. Então, amados irmãos, crermos que Cristo vive e voltará é algo incrível e que nos dá a tranquilidade para podermos atravessar todas as nossas tribulações diárias que nós temos na nossa vida material. Amém. Bem, o amado diácono leu uma palavra onde mostra que nós somos propriedades de Deus. Ninguém pode nos tirar das mãos dele. Agora, se nós dermos abertura, o príncipe das trevas nos faz cair. Então nós queremos estar firmes no propósito de poder chegarmos ao final da promessa que ele nos deu, de voltar e nos buscar. Como foi dito, realmente o mundo de hoje, ele nos está dando tantos oferecimentos, e se nós não tomamos cuidado, nós nos deixamos levar por aquilo que são os oferecimentos do mundo, e nós acabamos perdendo a nossa comunhão com Deus com muita facilidade. Então, essa é uma árdua luta que nós temos diariamente para podermos nos manter diante da promessa. Todas as vezes que nós, porventura, estivermos numa situação onde nós sentimos que nós estamos fraquejando, deveríamos, se não, no mínimo, nós nos lembrarmos do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Nos lembrarmos do sacrifício que Deus fez por nós, enviando o seu Filho. Não é fácil você simplesmente falar, bom, eu vou enviar o meu filho como um cordeiro para ser morto para a salvação dos homens, para a salvação do ser humano. Vamos pensar nisto. Então, todas as vezes que nós estivermos esmorecendo, amados, que nós possamos pensar nisso, lembrar deste feito. Então, esta salvação que Deus nos promete, que nos prometeu e que está ativa, está viva, ela não tem fim. Ela não vai, como nós costumamos dizer, não é caducar. Ela persevera, ela é eterna. A salvação que Deus está oferecendo é eterna. Então, nós queremos alcançar essa salvação. Então, esse dia de hoje, essa Páscoa da ressurreição, nós precisamos estar celebrando ela com todo o nosso coração. Deixar com que ela possa entrar e ela possa fazer vida, se transformar em vida e em força para a nossa vida de fé. Para que nós possamos nos lembrar, mas por que tinha que ser desta forma? Talvez nem perguntar o porquê tinha que ser assim, mas dizer, bom, se Deus fez desta forma, para quê? E é para nós,
é para que nós possamos aprender. Para finalizar, vamos lembrar quando Deus livra o seu povo das mãos dos egípcios, eles precisavam caminhar 40 dias e 40 noites para chegar no lugar, na terra prometida. E, no entanto, eles foram levados a esse lugar por 40 anos, caminharam 40 anos. E por quê? Porque havia muito a aprender, porque eles precisavam ser polidos. Nós não podemos nos colocar na mesma posição? Deus não poderia já ter terminado a sua obra? Com certeza. Mas o que Ele está fazendo? Ele está fazendo conosco o que fez com aquele povo, fazendo com que nós possamos caminhar e nós não esmoreçamos. Aquele povo teve vários momentos, e o que mais nós nos lembramos das suas queixas foi quando construíram o bezerro de ouro. Será que nós também hoje não construímos bezerros de ouro no nosso dia a dia? Não, eu não tenho nem ouro para construir um bezerro. Eu não estou falando da matéria. Quando nós não damos o devido valor a um serviço divino, quando nós não damos o devido valor ao amar ao próximo, quando nós não damos o devido valor aos mandamentos, nós estamos construindo bezerros de ouro. E estamos nos afastando de Deus. Porque se nós deixarmos nos levar pela nossa vida material, nós vamos nos afastar de Deus. Então nós queremos andar e viver esta vida que Deus nos colocou, mas colocar em primeiro lugar esta vida que o Senhor nos coloca para vivermos a eternidade com Ele. Crescermos na fé, crescermos na esperança, crescermos no nosso ativar na nossa missão, no nosso levar o Evangelho. Era isso, é a mesma coisa que Ele pediu aos discípulos. Que nós possamos reconhecer essa Páscoa verdadeiramente como a Páscoa da ressurreição, como a Páscoa da vida, e queremos sim viver com Cristo, não só hoje. Se hoje mantemos a nossa fé, já vivemos com Cristo, mas nós queremos viver eternamente com Cristo. É isso que Ele quer fazer conosco, nos dar a salvação plena, e é ali que nós queremos chegar. Então, para isso, vamos lutar, para isso vamos seguir em frente, para isso vamos dobrar os nossos joelhos muitas vezes, para podermos atingir o objetivo do qual nós estamos engajados. Amém. Bem, amados, como é um serviço divino de palavra, nós não temos a Santa Ceia, não temos o perdão dos pecados, mas oramos a oração do Pai Nosso. Então, peço a todos que se levante para que oremos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso e cheio de amor, novamente nos achegamos diante de Ti, profundamente agradecidos pela Tua palavra. Pai, nos foi dito que o mal nunca prevalecerá, o mal nunca vencerá, porque Tu é mais forte e Tu tens o poder por sobre a morte e por sobre o mal. E então estamos dizendo que Tu tens o poder por sobre o príncipe das trevas. Assim, Pai, ajuda-nos e dá-nos as forças para que nós possamos nos desvencilhar das armadilhas que o príncipe das trevas coloca no nosso caminho. Nós não queremos cair nessas armadilhas, nós queremos, Pai, evoluir, nós queremos crescer, sermos fortes, para podermos, então, nos colocarmos diante de Ti, sempre em servidão a Ti, não ao outro espírito. Pai amado, queremos nos lembrar mais uma vez dos nossos irmãos que têm se afastado do Teu caminho. Ajude-os a reencontrar este caminho, Pai, que eles possam sentir o nosso amor por Ele, que possam sentir o nosso coração, que possam sentir que os amamos. Pai amado, ajuda-nos a ser um testemunho vivo da Tua obra, para poder levar esse testemunho a todos aqueles que nos cercam, e que possamos crescer com cada testemunho, que cada testemunho seja também para cada um de nós
porque também ouvimos daqueles que são testemunhados as suas falas, os seus feitos. Ajuda-nos a dar a orientação necessária e adequada. Abençoe aqueles que estão enfermos, abençoe aqueles que estão se recuperando de cirurgias, abençoe aqueles que estão internados, abençoe aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão entristecidos, desconsolados, aqueles que se sentem discriminados. Abençoe a nossa juventude, Pai. Olha para os nossos jovens, não deixe que caiam nas ciladas que o príncipe das trevas tem colocado sobre o mundo, para que eles possam manter-se na fé e na fieldade. Olhe também dentro da juventude aqueles que estão também com enfermidades, ajude-os para que possam ter um pronto restabelecimento. Abençoe as nossas crianças, os nossos professores, que edificam essas crianças na fé e na fieldade. Que a tua paz esteja com cada um deles, que as tuas forças estejam com cada um deles, para poderem fazer o melhor pelas nossas crianças. Pai, olhe para as oferendas que teus filhos têm separado dos seus rendimentos e colocado à disposição da tua obra, para poder trazer a edificação. Nós queremos aqui te pedir, Senhor, abençoe as mãos que têm oferendado, abençoe também os lares que têm oferendado, esses corações que têm oferendado. Olhe também mais uma vez por aqueles que já estão na outra margem, Pai, dando as condições também para que possam buscar a edificação das suas almas. Senhor, conceda-nos tudo por graça e pela tua santa vontade. Isto te rogamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, que é ativo no ministério de graça e de apostolado. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo, seja e permaneça com todos vós. Amém. Bem, amados, uma alegria poder compartilhar com vocês este serviço divino de Páscoa e o nosso desejo, o meu, do amado Diácono, do Sérgio que nos acompanha, dos irmãos que nos ajudam também agora na técnica nessa manhã, é que vocês tenham uma verdadeira Páscoa de Cristo, uma Páscoa cristã, não uma Páscoa comercial, mas que o Espírito Santo esteja dentro dos vossos corações e dentro dos vossos lares nesse dia festivo. Até sempre, amados.